fazer descer a nossa oração, né? Quando nós estivermos aqui na terra, mas os olhos do céu, não é nem nada que não nosso socorro. E nesse momento nós vamos adorar a Deus através do dízimo das ofertas. Enquanto ele for tocado, nós vamos estar cedido. Amém. Convido a igreja a colocar de pé. Gente, cantar o hino para a entrada do nosso pregador. Boa noite. Muito lindo, tá? De minha namor. Olha. Olhar apaixonado de alguém que está perdendo a amar. As palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar o seu amor. As cantoras filhos marinhos, os filhos marinhos, alguém que estende a mão para ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunho em silêncio, um amor do Criador. Enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar enquanto eu viver, vou testemunhar amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar vou testemunhar amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Amém. Aqueles que puderem se ajoelhar para a gente cantar uma peça ao nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, pelo teu sacrifício na cruz, para nos conceder a vontade de vida eterna. Pai de amor, muito obrigado pelo anjo da guarda de cada um de nós que até aqui esteve nos guiando e nos protegendo hoje da noite. Obrigado pelo alimento na mesa de cada um dos irmãos. Nunca deixou a Deus e também nossos vizinhos também. Que o Senhor possa também, assim como tem nos abençoado ricamente, abençoar cada um deles. Abençoe os familiares, os nossos enfermos, que eu possa conceder a cura da tua vontade,
querendo exercer com a vontade do Senhor, aumentou nossa mente para que dentro do nosso ser possa crescer cada vez mais no espírito de gratidão pelo que o Senhor já fez por nós e o que já está preparado para cada um de nós. Pai de amor, pedimos perdão pelos nossos pecados que são muitos. Tenha misericórdia e compaixão, nos perdoa, Senhor, teu vontade. Abençoe o meu pregador para que possa mais esperar por ti e de alguma maneira nós possamos sair daqui diferente do que aqui a gente chegamos. Em nome de Jesus, enquanto vontade nós pedimos. Amém. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um aqui, com cada família aqui representada. Amém? Irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem curta, profunda, mas que bom se ela fosse longa, porque nós precisamos trabalhar esse tema dentro da igreja. Nós precisamos ter mais conhecimento do que diz as palavras, do que diz as Sagradas Escrituras. Eu digo isso por mim mesmo, irmãos. Quanto mais eu vou entender, mais eu quero aprender mais. E o que mais me chama a atenção e mais me preocupa é que eu ainda não entendo muito sobre as profecias. Sei que muitas coisas estão acontecendo, estão se cumprindo, e muitas ainda vão se cumprir, mas nós precisamos aprofundar esse assunto. E o que eu vou passar aqui hoje é só uma palhinha, vamos dizer assim, do que nós necessitamos aprender. E o nosso tema, o nosso texto está lá, nosso texto base está lá em Daniel 8. Vamos abrir essa Bíblia lá em Daniel, capítulo 8. Quem foi comprando vai dizer amém. Misericórdia, não achei. Amém? Não dizer o contrário. Amém? Vamos orar, pedir orientação a Deus para que nós possamos compreender. Oramos. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, aqui nós estamos, Senhor, com a Tua palavra aberta, Teu nome Espírito Santo. Quando nós precisamos falar com o Senhor, nós oramos. Mas quando nós precisamos ouvir o Senhor, nós lemos as Sagradas Escrituras, nós lemos a Bíblia, Senhor. E hoje, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha ao nosso auxílio para que nós possamos compreender tudo o que aqui foi falado, Senhor. Que o homem desapareça, que só o Senhor prevaleça, Senhor, diante do teu povo. Te pedimos, Senhor, e agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Daniel 8, verso 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Irmãos, profecias é um assunto delicado. A Bíblia é dividida em partes. É dividida em história, poesia, profecias, várias outras partes. E as profecias, os livros de profecias, 95 não entendem como se lê. Mas tem o livro de Daniel que vai nos ajudar a entender um pouco mais. O texto diz que até 2.300 tardes o santuário será purificado. Guilherme Miller estudou esse livro até o pé da letra. E ele interpretou que a data
seria 1844, o santuário da terra fosse purificado. Mas um pequeno detalhe: ele acertou no cumprimento da profecia, mas errou na vida. Nós vamos entender mais adiante isso. Porque a profecia de Daniel 8:9 revela o plano de Deus para a redenção da humanidade, demonstrando que Cristo é o centro da história e que Deus cumpre cada uma das suas promessas no tempo certo. Amém? Irmãos, o livro de Daniel, ele é um dos mais fascinantes, um dos mais, vamos dizer assim, mais cativantes de se ler. Ele revela como Deus governa a história, desde o Império Antigo até o fim dos tempos. As profecias das 70 semanas, que nós vamos ver lá mais na frente, que está lá em Daniel 9:24, para só adiantar um pouquinho mais para frente. É claro, só sair daqui para frente. Daniel 9:24, nós vamos entender essa questão das 2.300 tardes de manhã. Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido aqui é Cristo, ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, Cristo. Vamos gravar aí. E já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário, e o seu fim será um dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Desolações, haverá guerra, desolações são determinadas. O 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sob a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Irmãos, aqui é uma profecia que está apontando para Jesus Cristo, o ungido. E durante 2.300 dias, lá de Daniel 8:14, mas aqui vamos ler, aponta para a missão de Cristo, seu batismo, morte, a pregação aos gentios e o início do juízo celestial. Irmãos, 457 a.C., teve o decreto de Artaxerxes. Vamos lá para Esdras 7. Nós entendemos aqui e sabemos, vamos guardar no Daniel aí, nós vamos voltar para ele. Esdras 7, porque Daniel falou sobre a reconstrução de Jerusalém. Vamos lá para Esdras. Nós entendemos, Esdras está lá depois de 2 Crônicas. Esdras 7. Amém? Esdras 7, a partir do verso 11. Esdras 7, a partir do verso 11. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras,
escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquisição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e todos os sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazer do resto da prata e do ouro, fazer segundo a vontade do vosso Deus, e os utensílios que lhe foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-los perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convém dá-lo-ás na casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que está na além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escribas da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça, até 100 talentos de prata, até 100 couros de trigo, até 100 bacos de vinho, até 100 bacos de azeite e sal à vontade, tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros e todos que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu és, segundo a sabedoria do teu Deus, que possui no meio magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não mais sabe, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou a desterro, ou a confiscação de bens, ou a prisão. Irmãos, o rei Artaxerxes foi bem claro nesse decreto, mas vamos entender. Jerusalém, houve um rei, Ezequias, ele estava doente. Deus mandou o profeta lá, vá dizer a Ezequias, vai dizer a ele lá que arruma o boi da sua casa, olha que ele vai morrer. E aí, o profeta chegou lá, mas ele implorou pela vida, implorou que fosse Deus o perdoasse os pecados. Deus mandou o profeta lá de volta e disse a ele que ele seria curado daquela doença. Mas o que ele fez? Foi curado. Deus prolongou mais um dia de vida. Deus disse que ele ia morrer, mas também não decidiu. Prolongou o dia de vida dele. Ele foi curado. E aí, muitas pessoas souberam daquela cura. Pessoal dos reis, Babilônia, reis do vizinho, souberam daquela cura, foram lá para ter com ele. E aí o que ele foi fazer? Em vez de ir apresentar a Deus, ele foi lá mostrar o ouro, mostrar os recursos de lá na cidade. E aí o que aconteceu? Os caras ficaram de olho no recurso,
houve aquela perseguição, o Nabucodonosor invadiu, destruiu o templo, queimou tudo que tinha lá para tirar o ouro da madeira, tem que tacar fogo, para derreter, destruiu tudo. Então, o templo foi destruído, o templo de Jerusalém, a cidade também. E aí, houve esse decreto, estava profetizado, que Jerusalém seria reconstruída. E então surgiu esse decreto, a ordem para restaurar Jerusalém, marca o início da contagem profética. Marca o início da contagem profética. Esse decreto foi emitido no 7º ano de Artaxerxes, cumprido, Daniel 9, 25. Vamos lá voltar em Daniel, irmãos. Daniel 9, 25. Cumprido. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. E as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Foi tempo difícil, não foi, irmãos? Foi tempos muito difíceis. Cada dia um profeta representa um ano literal. Vamos entender agora, porque até agora eu só falei em sentido de profecias. Agora vamos ver lá o que quer dizer cada dia. 70 semanas, o que é 70 semanas? Vamos ver lá em dias proféticos. Números 14, 34, Ezequiel 4, verso 6. Um vai abrir aí, Números 14, 34 e vai ler. O outro, Ezequiel 4, verso 6, e também vai ler. Segundo o número dos dias em que espiaste nessa terra, 40 dias, cada dia representado por ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu apartamento. Ezequiel 4, 6. Ezequiel 4, verso 6, ele botou para ler. Quando tu tiveres cumprido estes dias, levar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Amém. Irmãos, para cada dia que espiasse na terra, foi 40 dias. Para Deus, um dia que vale um ano. Quando Jesus voltar, tem uma profecia está em Apocalipse, que quando Jesus deixar o céu, vai haver silêncio por cerca de meia hora. Meia hora é o tempo de Jesus sair lá do céu e vir até a terra. Por que vai ter silêncio cerca de meia hora? Porque vai vir todos os anjos. Todos os anjos do céu vai vir com Jesus Cristo. Anjos, arcanjos, todos vai vir com Jesus. E vai ficar silêncio por cerca de meia hora. É o tempo do céu até a chegada na terra. Agora poder dizer, Jesus vai vir na terra só escreveu, não. Assim como ele subiu, ele foi subir devagarzinho, ele vai voltar. Que os anjos disseram, assim como o viste subir, verás descer. E ele vai vir, vai começar a chegar e enxergar hoje uma pequena nuvem escura, né? Ela vai crescendo, e a coisa ela vai se aproximando. Mas vamos entender aqui, irmãos, Deus é preciso em suas promessas, ele tem o tempo certo para agir na história, amém? E o Messias prometido, 27 depois de Cristo, batismo de Jesus, após 69 semanas, que dá exatamente 483 anos, cumpre-se a profecia, o ungido. O ungido aparece, Jesus Cristo nasce. 27 depois de Cristo, Jesus Cristo é batizado e começa o seu ministério público. Como está lá em Lucas 3, verso 1.
No 15º ano do reino de Tibério César, sendo é o 1 e 21, no 15º ano do reino de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisanes, tetrarca de Abileia. E aí o 22, esses aqui, irmãos, eles estavam, foi no mesmo período do batismo de Jesus, onde eles atacaram João Batista, mas João Batista não teve cumprido a missão ainda até batizar Jesus. O verso 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. O 23. E o Espírito Santo desceu sobre ele, o 22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Cumpriu-se a profecia, irmãos. 69 semanas foi cumprida. Deus cumpre, ele veio para confirmar a aliança e revelar o caráter de Deus. Jesus Cristo, ele não veio para revogar a lei, ele não veio para fazer mudança em nada do que Deus já havia determinado. Ele veio cumprir, ele veio dar o real sentido de como a palavra de Deus deve ser cumprida e estudada. E tudo, até aqui, irmãos, apontava para a vida do Messias. Porque, irmãos, Deus cumpre sua palavra, assim como Cristo veio no tempo exato, também virá em tempo para buscar os fiéis, amém? E a confirmação da aliança de Jesus Cristo aconteceu no ano 31, foi a crucificação de Jesus Cristo. Agora, vamos lá em Daniel 9, 27. Agora vamos entender. 9, 27. Eu disse, vai para Daniel, nós vamos. 9, 27. Diz aqui: Ele fará firme aliança. Quem fará firme aliança? Jesus Cristo, Deus, fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício diário. O sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o Salvador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Irmãos, cumpriu, se ou não cumpriu, a morte do ungido. Após uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício diário. 3 anos e meio do ministério de Jesus Cristo na terra, e fez cessar o sacrifício diário. Acabou-se aquela morte do cordeiro que purificava o meu pecado, simbolizava a purificação do meu pecado. Cumpriu-se a profecia das 69 semanas, que foi o batismo, e agora cumpria mais uma, que foi que na metade da semana, seria cessado o sacrifício diário, onde seria morto o ungido. No meio da última semana, que está lá em Daniel 7, Jesus Cristo é crucificado. Seu sacrifício coloca o firme aos rituais do tempo terrestre. Aí muitas pessoas tiram conclusões precipitadas. Dizem: não, mas Jesus Cristo aboliu a lei na cruz do Calvário. Irmãos, essa interpretação está em contradição com a Bíblia. Jesus Cristo, ele foi claro a dizer que não veio abolir a lei e os profetas, vim cumprir. E agora ele estava cessando sacrifícios, a lei de sacrifício, onde eu tenho que levar o cordeiro ser feito para ser sacrificado, simbolizando a morte de Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele cessou o sacrifício. E nós vamos entender isso mais na frente, irmãos.
Mateus 27, 51. Amém? 27, capítulo 27, verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Irmãos, quando o véu do santuário, que profecia, quando o véu do santuário se rasgasse, estaria tudo terminado. Foi quando Jesus Cristo disse lá na cruz do Calvário, disse: está pago, está feito. E aí houve aquele terremoto e o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. A partir daquele dia não houve mais sacrifício de animais, não houve mais outro tipo de sacrifício, porque Jesus Cristo já tinha morrido a morte que era minha, a morte que era sua, meu irmão. Ele morreu a morte que eu ia morrer, e eu tenho que permanecer firme, para que eu não venha perecer, não venha ter tido a morte de Cristo como uma morte em vão. Jesus Cristo assumiu o meu pecado. Irmão, se só tivesse eu de pecador aqui na terra, Jesus Cristo viria morrer por mim. Mas como Ele é tão misericordioso, Ele morreu por todo mundo, levou o nosso pecado. O pior das pessoas que tem na face da terra morreu. Mas nós estamos aqui para entender o que as profecias estão se cumprindo até agora. A cruz é o centro da profecia. Tudo que foi anunciado em Daniel apontava para o Calvário. Agora, irmãos, nós vamos à mensagem aos gentios. 34 depois de Cristo, aconteceu o que? Apedrejamento de Estevão. Marca o fim das 70 semanas. Irmãos, até então, depois que Jesus subiu aos céus, ele deixou a missão para os discípulos. Ide por todo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E então os discípulos anunciam o Evangelho. Mas quando eles anunciaram, eles eram perseguidos. Estevão foi perseguido. Mas vamos lá para trás. Pedro foi perseguido. Todos os apóstolos foram perseguidos. Estevão foi perseguido. Foi preso. Quando ele estava sendo julgado, ele olhou para o céu, viu o céu aberto. Quando ele viu o céu aberto, a partir daquele momento, cumpria mais uma profecia. Jesus Cristo mudava mais uma fase do santuário. Ele saía de uma fase do santuário e a partir de então, o Evangelho seria pregado aos gentios. Já a parte de intercessão, de pregação do Evangelho, o povo judeu já está se encerrado. Porque Jesus Cristo veio para o povo dele, mas o povo dele não aceitou. E aí perseguiram os seus, foram apedrejados, muitos foram degolados, muitos foram queimados vivos. João foi jogado dentro do cadeirão de óleo fervente, mas Jesus Cristo tirou ele de lá, porque ele era para poder matar, morte de seria morte natural. E aí, Estevão foi apedrejado. Cumpriu-se Atos, vamos lá em Atos 8:4, onde cumpriu mais uma profecia. A das 70 semanas, 490 anos. Atos 8. Atos 8, verso 4. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Irmãos, depois que Estevão foi apedrejado, todos se dispersaram e saíram pregando a palavra de Deus.
mas já não pregava mais para o judeu, pregava para os gentios. Quem são os gentios? Hoje, nós somos os gentios. Nós estamos recebendo a palavra de Deus. Quando Jesus Cristo disse: pronto, vocês agora vão pregar para esse povo aqui. Quem foi que ele escolheu para levar a palavra de Deus? Quem mais pregou, segundo as Escrituras, quem mais escreveu o livro do Novo Testamento? O apóstolo Paulo. Ele foi quem apedrejou Estevão. Aliás, a Bíblia não relata que ele jogou pedra, mas que ele consentia. Depois ele pediu carta para as igrejas de Damasco. A última foi de Damasco. E na viagem para Damasco, Jesus Cristo disse: agora, esse aqui ele está preparado para mim. Agora eu vou usar ele. Como ele conhece tudo, ele foi aluno de Gamaliel, sabe tudo das leis, sabe tudo da palavra de Deus. Ele só precisa ser direcionado para o lado certo. Irmãos, eu vejo a história de Paulo, o paralelo da história de Paulo com a minha. Eu defendia com unhas e dentes onde eu estava. Eu defendia, brigava, arrumava briga. Mas não assim, briga de papo, mas briga de diálogo com palavras. Até que eu comecei a entender, e aí eu vi que Deus disse: não, não é aqui, por aqui, você vai defender o que é certo. Até então, eu tenho feito, graças a Deus, tudo, me esforçado ao máximo para fazer tudo como Deus está querendo. E foi o que ele fez com o Paulo. Irmãos, Deus pode usar qualquer um. Ele usou um perseguidor. O que foi perseguidor passava agora já a ser perseguido. Paulo, ele levou o evangelho ao reino dos gentios. A salvação é agora oferecida a todos os povos e nações. Naquele tempo, foi levado o evangelho ao mundo todo. Ao mundo todo. Mas precisava essa mensagem chegar para nós hoje. Porque, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Seu plano de redenção, ele é universal. Universal. Ele vai salvar todo mundo. Aliás, todo mundo mesmo ele vai salvar. Mas tem o livre-arbítrio. Ele só vai salvar quem quiser ser salvo por ele. Só quem quiser. Ele não vai passar ninguém no seu não. A salvação é individual. E aí, irmãos, agora vem a purificação do santuário. O fim dos 2.300 anos aconteceu em 1844. A profecia de Daniel 14 se cumpriu. Ela apontava para o início do juízo investigativo do céu. Jesus Cristo, 1844, Jesus Cristo deixava mais, ele passava mais uma fase no santuário. Ele já saía do santo para o santíssimo. No santíssimo é onde ele está agora, intercedendo por nós, irmãos, intercedendo por mim, intercedendo por você, intercedendo por irmão Samuel, que está quase dormindo, está intercedendo por nós, irmãos. Jesus Cristo, nesse exato momento, ele está intercedendo por nós. Quase finalizando, irmão. Está quase finalizando, irmãos. Jesus Cristo, nesse momento, ele está no Santíssimo. Foi o evento de 1844, onde Guilherme Mille pensou no estudo dele, ele achava que Jesus Cristo voltaria naquele dia. E aí houve um grande desapontamento. Quando o anjo disse a Daniel: sela o livro, porque quanto mais as pessoas fossem procurar saber, o saber de Deus significaria e que ele precisaria voltar a ser espancado várias vezes. Quando, lá em Apocalipse, irmãos, o anjo, Apocalipse, lá em Apocalipse, o anjo está com o livro na mão. João chega ao anjo, o anjo diz: vai lá matar o anjo, pega o livro e corra, devora o livro. Ele vai ser doce na sua boca, como o mel mais amargo do seu estômago. Foi o que aconteceu. Em 1844, pessoal, todo mundo estava ciente que Jesus voltaria naquele dia. Mas quando teve desapontamento, foi amargo no estômago. E aí o que aconteceu? Voltaram lá e estudaram novamente as Escrituras.
E aí foi então que o camarada lá teve uma visão de Jesus Cristo passando do santo para o Santíssimo. E aí ele está lá agora, intercedendo por nós. Irmãos, profecias é algo que nós devemos buscar sempre aperfeiçoar e compreender. E mais adiante, irmãos, Cristo, nosso sumo sacerdote, começou a última fase da sua obra de intercessão no santuário celestial. Hebreus 9, 24. Irmãos. Quem quiser ler, anota, tá? Se estiver em casa, vocês procurarem. Estamos vivendo, irmãos, o tempo final da história da salvação. E eu digo, irmãos, este é o tempo de pregar, de preparação, arrependimento e fidelidade. A fé em Cristo nos prepara para o juízo, irmãos. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando, irmãos. Amém? Jesus Cristo está voltando. Quem quer ir para o céu quando Jesus voltar? Quem quer ir? Amém? Amém, irmãos. Nós vamos encontrar lá. Irmãos, as profecias de Daniel 8 e 9 mostram que Deus dirige a história com precisão e amor. Cada data, cada evento, cada detalhe revela o plano de salvação. Estamos vivendo, irmãos, os últimos momentos durante o conflito e Cristo logo voltará, amém? O que foi dito se cumpriu fielmente e o que ainda falta certamente se cumprirá, irmãos, amém? Irmãos, eu creio que Jesus Cristo está quase voltando. Quase voltando. Logo, logo ele está. Irmãos, hoje Deus te convida a confiar em suas promessas. Assim como ele cumpriu cada detalhe das profecias de Daniel, também cumprirá a sua promessa de voltar. Irmão, aceite Jesus como teu Salvador. Viva em fé e prepare-se para o grande encontro com o Salvador, irmão. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, irmãos? Irmãos, Deus está voltando. Ser fiel até a morte. Vamos ter a certeza. Vamos procurar diariamente buscarmos a Deus. Quem está te pedindo hoje de dizer: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu te aceito. Jesus Cristo está de braços abertos, para acolher cada um que chegar até Ele. Amém? Irmãos, Samuel vai cantar. Eu não escolhi a música, mas Samuel vai cantar. Após ele cantar, irmãos, eu quero orar pelos irmãos. Que Jesus Cristo, irmãos, está voltando. Necessitamos de celebrar a volta de Jesus. Amém? Nós vamos cantar, né? Vamos colocar de pé. Acordados, 2. Vamos louvar o nosso Deus, cantando em Deus.
Irmãos, Apocalipse 22:7 diz: Eis que vem o Senhor, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E 22:20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente vem o Senhor. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Oremos. Santo, Santo Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado, Senhor, por cada família aqui representada, Senhor. Que o teu Santo Espírito preencha o coração de cada um, nos leve em segurança aos nossos lares, Senhor. Nós temos uma semana abençoada, para que na quarta-feira possamos estar aqui novamente, Senhor, para ouvir a tua palavra e compartilhar. Senhor, abençoa as pessoas que aqui estiveram, abençoa cada família aqui representada. Os que não puderam estar aqui, o Senhor sabe o motivo, Senhor. Eu entrego todos aos teus cuidados, Senhor. A minha família, a tua família, a nossa família. Senhor, necessitamos evangelizar os nossos familiares. Preciso, Senhor, por mim, eu preciso da minha parte evangelizar os meus familiares, como cada um aqui tem a necessidade de evangelizar o seu familiar. Senhor, dá-nos um modelo de como chegarmos até eles. Não será fácil, mas com o Senhor nós venceremos, porque com o Senhor nós somos maioria. Amém? Te pedimos, Senhor, e já agradecemos no doce nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém.